Um homem que convidava adolescentes e algumas crianças para sua casa com a desculpa de que ele daria alguns doces ou que ele daria alguma festa. Lá, ele torturava e depois assassinava. Isso tudo aconteceu num período de 3 anos. Hoje eu vim falar pra vocês o caso do Dean Corll, ou também conhecido como Candyman. Olá pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal que fala sobre casos criminais toda sexta-feira a partir de 1h da tarde. Eu peço perdão por esse ato, mas é porque eu estava precisando. Minha mente estava muito sobrecarregada, mas enfim. Esse é um caso que é muito grande, então eu tive que dividir esse vídeo em dois. Então vai sair um na sexta-feira, hoje no caso, dependendo de onde você está assistindo, vai sair na sexta-feira. E a segunda parte eu vou falar sobre a sentença dos outros carinhas e também a morte desse outro carinha. Eu vou falar mais na segunda parte do vídeo. Mas esse é um caso que me deixou muito chocado com muitas coisas. É um caso que eu já conhecia. Por acaso eu já conhecia esse caso, mas eu não sabia que eu conhecia. E conforme foi escrevendo o roteiro, eu já sabia que eu conhecia. Deu pra entender? Enfim, é um caso muito intrigante em vários pontos, mas assim, é macabro, tem cenas assim, eu tentei não descrever tanto ela, mas tem cenas bem macabras mesmo. Mas, então, simbora pro vídeo de hoje. Dean Arnold Corll foi um assassino norte-americano que matou cerca de 28 adolescentes em um período de 3 anos, de 1970 a 1973, em Houston e também em Pasadena. Ele também foi ajudado por 2 outros adolescentes, um chamava David Brooks e o outro chamava Wayne Hanley. Eu não sei falar esse nome, é muito complicado. Os assassinatos só vieram à tona depois que Hanley atirou fatalmente em Dean Corll, mas isso eu vou deixar mais pra frente. As vítimas de Dean eram todas atraídas com a desculpa de que ele daria uma festa em sua casa, na verdade, em várias casas que ele viveu durante esse período de 3 anos. Enfim, várias de suas vítimas foram enterradas em um galpão que ele alugou para botar o seu barco, fora também que ele enterrou outras 4 vítimas perto de uma floresta, perto de um lago. Mas isso eu vou deixar um pouco mais pro outro vídeo falando sobre essa descoberta dos corpos. Mas agora que eu dei esse breve resumo sobre o caso, sobre tudo, sobre o contexto geral, eu vou falar pra vocês quem era Dean Corll. Dean Arnold Corll nasceu no dia 24 de dezembro de 1939 em Fort Wayne, em Indiana. Ele foi o primeiro filho de Mary Emma Robinson e também de Edwin Corll. O pai de Dean era extremamente rigoroso, enquanto a sua mãe era menos rigorosa e mais protetora com seus filhos. A vida de Dean, a infância de Dean foi toda marcada com várias brigas, confrontos. Isso tudo resultou na separação dos pais em 1946, logo após nascer o filho mais novo do casal, que era o Stanley Arnold Corll. Depois da separação dos pais, o irmão e ele foram junto com a mãe para morar em Houston. E meio que Dean se adaptou até que bem na nova mudança. Ele conseguiu estudar bem, os seus professores elogiaram ele, falando que ele era muito esforçado e também muito educado. Apesar disso, Dean era descrito como sendo uma criança muito tímida e muito séria e que não conseguia meio que se comunicar bastante com as outras pessoas, ou seja, ele não tinha tantos amigos assim. Mas vale ressaltar que ele era descrito como se importava bastante com o bem-estar dos outros. Mas aos 7 anos de idade, Dean sofreu com um caso não diagnosticado na época, que era de febre reumática. Ele só foi descoberto, esse negócio da febre, em 1950, depois que um médico descobriu um sopro no coração. E como resultado desse diagnóstico, Dean foi orientado a parar de frequentar aulas de educação física na escola. Os pais de Corll tentaram novamente se reconciliar com eles indo novamente morar em um outro subúrbio de Houston, que era Pasadena. Mas essa reconciliação não durou muita coisa, já que eles se reconciliaram em 1950 e 3 anos depois, em 1953, eles se divorciaram novamente, com a mãe de Dean novamente pegando a guarda dos seus filhos. Apesar disso, o divórcio foi concedido com algumas condições bastante amigáveis, com os 2 rapazes ainda mantendo contato frequente com o pai. E após o segundo divórcio, a mãe de Dean conheceu uma nova pessoa que era um vendedor de relógios itinerante chamado Jack West. E com isso, a família se mudou novamente para uma nova cidade chamada Vidor, no Texas. E foi mais ou menos nessa época, em 1955, que nasceu a sua meia-irmã chamada Joyce. A mãe e o padrasto de Dean começaram, então, uma pequena
fábrica de doce na garagem de sua casa e desde o momento que a fábrica começou a funcionar, Jean trabalhava durante dia e noite, ainda enquanto frequentava a escola. Ele e seu irmão mais novo eram todos responsáveis por manusear as máquinas de fábricas de doce e também embalar os produtos, enquanto seu padrasto levava esses doces para suas viagens itinerantes. E de 1954 a 1958, Jean frequentou a Vidor High School, onde ele foi descrito como sendo um aluno bem comportado e que atingiu notas assim bem satisfatórias. E como na sua infância, Jean foi descrito como sendo um garoto extremamente tímido, embora ele foi conhecido por namorar algumas pessoas, algumas meninas, ali na sua idade, ali na sua adolescência. Mas durante o seu ensino médio, o seu único interesse na escola, vamos dizer assim, era uma banda de heavy metal, onde ele trocava trombone. Mas em 1958, pouco depois dele se formar na Vidor High School, eles se mudaram, a família de Jean se mudou para uma periferia norte de Houston para que a fábrica de doces pudesse, assim, ficar mais perto do centro da cidade e também de algumas escolas, que é onde os doces eram mais vendidos. Foi então que a família de Jean montou uma loja chamada Pecan Prince, em referência à família, mas em 1960, a pedido de sua mãe, Jean se mudou para Indiana para que ele pudesse viver com a sua avó, que já era viúva. E mais ou menos nesse tempo, em 1960, Jean começou a namorar uma garota local, mas em 1972, esse relacionamento meio que ruiu, já que Jean recusou o pedido de casamento feito por essa garota. Jean viveu com sua avó viúva durante mais ou menos 2 anos, até que ele teve que voltar para Houston novamente, mas tipo assim, era em outro endereço, a pedido de sua mãe, para poder ajudar na fabricação de doces. E mais tarde, Jean se mudou novamente para um apartamento que ficava em cima da loja, ou seja, mais uma mudança aí. A mãe de Jean se divorciou de Jack West em 1963, com eles abrindo uma nova franquia de doces que chamada Coral Candy Company, onde Jean foi nomeado como vice-presidente da empresa e o seu irmão mais novo, que era o Stanley, nomeado como secretário tesoureiro da empresa. E no mesmo ano que isso aconteceu, um dos funcionários adolescentes da Coral Candy Company queixou com a mãe de Jean que Jean havia meio que tendo alguns avanços sexuais com ele, dando em cima dele. Mas em resposta disso, a mãe de Jean demitiu o adolescente. Mas em agosto de 1964, Jean foi convocado pelo exército, onde ele foi para Fort Polk, em Indiana, para um treinamento básico. Porém, mais tarde, ele foi designado novamente para um outro local em Geórgia chamado Fort Benning. Isso para ele treinar como sendo reparador de rádio. Mas novamente, ele se mudou para Fort Hood, no Texas, para continuar o seu treinamento. Jean supostamente odiava aquele serviço militar, com ele pedindo uma dispensa pelos negócios da família, e o exército deu essa dispensa em junho ou julho de 1965, após 10 meses de serviço militar. Jean falou mais tarde para alguns familiares que foi nesse mesmo período que ele estava no exército que ele se descobriu homossexual, e também foi nesse mesmo período que ele começou a ter algumas relações homossexuais. Outros também afirmam que notaram leves mudanças, algumas mudanças sutis no maneirismo de Jean enquanto ele estava com outros adolescentes do sexo masculino. Então foi mais ou menos nessa época que algumas pessoas começaram a desconfiar que Jean era homossexual. E lembrando, estamos falando de 1965, uma época onde tinha muito preconceito. Então, né, era mal visto você ser homossexual. E logo após Jean voltar para Houston, ele descobriu praticamente que o seu padrasto ainda tinha o domínio da antiga empresa da família, que era Pecan Price, e a disputa entre as duas empresas era muito acirrada. Tipo assim, era aquela disputinha, tipo, a Nestlé com a outra marca lá, que eu não esqueço o nome, com a Lacta. Deve ser mais ou menos isso, entendeu? Nestlé versus Lacta. Pecan Price versus Coral Candy Company. E como na sua adolescência, Jean novamente voltou a dedicar bastante tempo de sua vida para a Candy Company, meio que para suprir a demanda de doces que eles estavam tendo. Em 1965, a Coral Candy Company se mudou novamente, dessa vez para em frente a Helms Elementary School, que era uma escola para jovens, assim, aquelas criancinhas.
e se mudou em frente para essa escola para poder aumentar assim a venda de doces. Foi nessa mesma época que Dion começou a distribuir alguns doces para algumas crianças de graça, mas ele distribuía doces principalmente para adolescentes. E como resultado disso, Dion começou a ser visto como Candyman. E com isso, com essa nova demanda de doces para serem fabricados, a empresa começou a ter uma nova força de trabalho, principalmente de adolescentes. E detalhe, Jim começou a dar em cima desses adolescentes. Detalhe, não era só meio que uma questão do tipo, uma denúncia dessa coisa. Não, várias pessoas começaram a ver Jim dando em cima desses adolescentes. Fora também que Jim foi conhecido por instalar uma mesa de bilhar no fundo da loja, e nessa mesa de bilhar, nesse local, Jim começava a chamar vários adolescentes para se reunirem ali. E agora que eu vou falar pra vocês um pouco mais sobre os relacionamentos que Jim teve. Em 1967, Jim fez amizade com um garoto chamado David Owen Brooks, de apenas 12 anos e que era estudante da 6ª série. E também era uma das muitas crianças que Jim dava doce. David inicialmente se tornou uma pessoa muito próxima de Jim, tipo aquele amigo bem legal, onde ele era visto socializando bastante com Jim, fora também que ele era um frequentador das festas que Jim dava naquele fundo da loja, perto da mesa de bilhar. David também começou a viajar junto com Jim para o sul do Texas, onde ficavam aquelas praias do sul do Texas. E segundo o próprio David, Jim foi o primeiro homem que não zombou de sua aparência física. Fora também que Jim começou a meio que patrocinar David, já que toda vez que ele falava que precisava de algum dinheiro, Jim dava esse dinheiro para David. E com isso, vários jovens começaram a ver Jim como uma figura meio paterna. Eu acho que começaram a ver ele como um caixa eletrônico, mas enfim. E depois de algum tempo, depois de muita insistência de Jim, os dois, tanto David quanto Jim, começaram a ter gradualmente um relacionamento sexual ali envolvido. Os pais de David também eram divorciados, com seu pai morando em Houston e a sua mãe morando em uma cidade a cerca de 140 quilômetros de Houston, que era Beaumont. E em 1970, David abandonou a escola que ele estudava para morar com sua mãe em Beaumont. Mas ele começou a visitar o seu pai regularmente, e todas essas suas visitas que ele fazia ao seu pai em Houston, ele também ia ver o Jim. Fora também que Jim começou a permitir que David ficasse em seu apartamento toda vez que ele quisesse ou precisasse. E mais tarde, naquele mesmo ano, David voltou para Houston, começando a considerar o apartamento de Jim como sua própria casa. E em 1968, alguns anos antes de David ter largado o ensino médio, a mãe de Jim e também a meia-irmã de Jim se mudaram para o Colorado após o fracasso do seu terceiro casamento e também da Coral Candy Company. Embora a mãe de Jim sempre falasse muito com o seu filho pelo telefone, depois disso ela nunca mais viu Jim pessoalmente. E após o fechamento da empresa da Candy Company, Jim começou a trabalhar como eletricista e ele permaneceu nesse emprego até o dia de sua morte. Aí agora eu vou entrar pra vocês naquela parte onde eu falo sobre as vítimas. Novamente eu falo, eu tentei amenizar as descrições, mas assim, vai ter. Então se você tem alguma coisinha assim, recomendo cuidado. Mas vamos lá. As vítimas de Con eram muito jovens e todas eram do sexo masculino. As idades variavam entre 13 a 20 anos de idade. 2 das suas vítimas eram ex-funcionários e as outras vítimas ou eram amigos ou eram conhecidos. Ou algumas pessoas conheciam e aí ele meio que sequestrava. A maioria das vítimas foi sequestrada na Houston Heights, que era um subúrbio de baixa renda perto de Houston, perto do centro de Houston. E na grande maioria dos seus sequestros, ele foi auxiliado por 2 dos seus cúmplices, que era David Brooks e um outro carinha que vai entrar mais pra frente, chamado Elmer Wayne... Como que é o nome, gente? Elmer Wayne Hanley. Não sei ainda. As vítimas eram atraídas para um dos seus 2 veículos da época, que era uma van Ford Ecoline e um Plymouth GTX. Ou até mesmo para um outro carro que ele tinha dado para David Brooks, que era um Chevrolet Corvette 1969. O convite era feito pelo próprio Jim para... Ele convidava os jovens para sua casa para ele poder dar uma festa. Chegando dentro da casa, Jim
algemava eles ou amarrava eles à força. Eles então eram amarrados na cama de Dean ou geralmente em uma tábua que era usada para a tortura. Essa tábua ficava pendurada em uma parede. Uma vez algemadas, elas eram submetidas a vários dias de torturas, abusos sexuais, espancamento, enfim. Essa tortura durava alguns dias até terminarem com sendo vítimas de estrangulamento ou vítimas de uma arma calibre 43. Seus corpos, então, eram amarrados e eram postos em lonas plásticas que eram depois depositados em 4 locais diferentes. Um deles era um galpão de barco no sudeste de Houston, ou em uma praia na península de Bolivar, ou na floresta do lago San Rayborn. Vale ressaltar que Dean Corll tinha uma cabana de madeira ali, nas redondezas do lago. O outro local era numa praia no condado de Jefferson, ou seja, 4 locais distintos que eles enterravam esses corpos. Em vários dos casos, o Dean obrigava as pessoas que ele sequestrava a telefonar ou mandar carta para seus pais para poder acalmar os ânimos dos familiares. Fora também que ele era conhecido por guardar algumas pequenas lembranças das vítimas. Isso era uma chave da casa deles. Durante esses 3 anos que Dean sequestrou as crianças e os adolescentes, ele vivia trocando de casa, mas ele sempre vivia ou em Houston Heights ou perto de Houston Heights. E agora sim eu vou falar mais sobre as vítimas de Dean Corll, ou seja, fica o aviso aí. Dean matou a sua primeira vítima conhecida. Essa vítima conhecida era um calouro universitário de apenas 18 anos chamado Jeffrey Coney. Jeffrey Coney foi sequestrado no dia 25 de setembro de 1970. Jeffrey foi sequestrado logo após ele pegar uma carona com outro estudante da Universidade do Texas que ia direto para Houston, que era a casa dos seus pais. Ele foi deixado sozinho perto da área de Upton, lá no Houston, e provavelmente Dean ofereceu uma carona para ele ou ofereceu a sua companhia até a casa dos pais de Jeffrey. O corpo só foi descoberto algum tempo depois, só depois de David dizer onde está, mas foi descoberto nas High Island Beach, que é uma praia que fica ali no Texas, e os cientistas forenses descobriram que ele foi morto por asfixia manual e uma mordaça foi encontrada dentro de sua boca. O corpo foi enterrado sobre uma grande pedra, ele estava coberto de cal. Fora também que ele estava dentro daquela lona, ele estava nu e os seus pés e mãos estavam amarrados atrás das costas com um fio de nylon. Isso indicava que ele foi violentado sexualmente. Na mesma época do assassinato de Jeffrey, David viu o Dean abusando outras 2 pessoas, mas, tipo assim, ele tentou impedir, o David tentou impedir Dean de abusar sexualmente, mas Dean falou assim, olha, eu te dou um carro se você ficar de boca calada. E David aceitou essa oferta. Foi então que ele ganhou aquele Chevrolet. Dia mais tarde, falou para David que matou aqueles outros 2 garotos e deu $200, o equivalente a mais ou menos 1.500 na cotação atual, para que David sequestrasse outros jovens para Dean. E ele aceitou. E então, no dia 13 de dezembro de 1970, Dean sequestrou outros 2 garotos de apenas 14 anos. Um deles chamava James Glaze e o outro chamava Danny Yates. Eles estavam em um comício religioso e, aparentemente, Dean conseguiu convencer eles a ir até a casa dele. Não sei pra quê, pra dar uma volta, pra lá fazer alguma coisa. Aparentemente, James Glass já havia conhecido David, era um conhecido de David, e amando do próprio David, ele já tinha visitado a casa de Dean antes. Ambos os jovens foram amarrados em lados opostos da tábua de tortura, ambos foram torturados sexualmente e também fisicamente, e ambos foram mortos por asfixia e foram enterrados no galpão de barcos que David já tinha alugado anteriormente naquele ano, no dia 17 de novembro. Junto com o corpo de Danny Yates foi encontrado um cabo elétrico e também aquelas pregas de jacaré, sabe aquelas coisas que faz chupeta no carro? Foi encontrado junto com o corpo de Danny Yates. Depois de 6 semanas dessa morte daqueles 2 jovens, David e Dean viram 2 irmãos andando sozinho pelas ruas de Houston. Isso aconteceu no dia 30 de janeiro de 1971. Os irmãos eram Donald e Jerry Waldrop e ambos estavam caminhando sozinhos na direção da casa de seus pais. Os irmãos foram levados pelo próprio pai até uma casa de um amigo próximo para eles poderem discutir alguma formação sobre boliche, uma equipe de boliche.
Mas, aparentemente, esse amigo não estava em casa, e então os dois jovens começaram a descer a rua sozinho. Ambos os meninos foram atraídos para dentro da van de Dian, e ele levou para um outro apartamento que ele tinha alugado na Magnum Road, e lá eles foram espancados, estrupados e foram mortos. Posteriormente, seus corpos foram enterrados no galpão de barco. Entre março e maio de 1971, David e Dian é conhecido por ter sequestrado e matado mais 3 outros jovens que foram posteriormente enterrados na parte traseira do galpão de barcos. Uma das 3 vítimas era um garoto chamado Randall Harvey, que foi visto pela última vez pedalando no dia 9 de março de 1971, indo até Oak Forest. Aparentemente, Randall trabalhava como frentista por meio período nesse local. Harvey foi levado até o apartamento alugado na Magnum Road, onde foi morto por um único tiro na cabeça. As outras 2 vítimas eram David Hilliard, de apenas 13 anos, e Gregory Malley, de apenas 16 anos, e ambos foram mortos no mesmo dia, e ambos foram torturados na mesma época. Isso tudo aconteceu, esse fato dos 2 garotos serem sequestrados no mesmo dia, aconteceu no dia 29 de maio de 1971. Esse caso aparentemente aconteceu com outros pais de outras vítimas, ou era o mesmo pai de uma outra vítima, não deu pra saber muito bem. Mas enfim, esse grupo de pais começaram a fazer uma busca frenética, tipo assim, pelo assassino. Fora também que um garoto chamado Wayne Hanley, que era um conhecido dessas vítimas, começou a distribuir alguns cartazes oferecendo recompensa. Guardem bem esse nome porque vai entrar no caso, Wayne Hanley. Esses jovens, vários outros jovens, começaram a distribuir cartazes, colar cartazes para tentar apaziguar os pais dessas vítimas. Mas meio que não adiantou de nada, já que no dia 17 de agosto de 1971, David e Dian viram um conhecido de ambos ali chamado Ruben Watson, de apenas 17 anos, e eles estavam andando sozinho voltando para casa. David convenceu Ruben a ir a uma festa que Dian estava fazendo no seu novo apartamento, que ele havia se mudado novamente para St. Philip Street no mês anterior. Foi então que Ruben aceitou o convite e foi para esse apartamento, onde ele foi torturado e morto e enterrado no galpão de barcos. E novamente, em setembro de 1971, Dian se mudou novamente para um outro apartamento na Houston Heights. David afirmou mais tarde que havia ajudado a sequestrar e a matar outros 2 outros jovens que haviam sido levados para esse mesmo endereço enquanto o dia ainda resistia. Isso aconteceu mais ou menos antes de Wayne Hanley entrar em cena. David disse que o jovem que ele matou antes do Hanley entrar em cena, ele havia sido sequestrado, esse garoto, e ficou em confinamento durante 4 dias até ele ser morto e ser enterrado naquele galpão de barcos. Isso depois Wayne Hanley entrou em cena aí. E agora eu vou falar pra vocês a participação de Wayne Hanley no sequestro e na morte de outros jovens de Dian. No inverno de 1971, David apresentou a Dian exatamente Elmer Wayne Hanley. Provavelmente Hanley foi apresentado a Dian como uma provável futura vítima. No entanto, Dian percebeu que Hanley poderia se tornar um de seus cúmplices, oferecendo uma taxa de $200 para cada garoto que ele trouxesse para Dian, e segundo o próprio Hanley, Dian disse para ele que ele estava envolvido em algo muito grande e tipo um anel de escravidão branca que tinha uma participação, a sua sede era em Dallas, ou seja, por muito tempo Hanley acreditou que ele estava participando desse anel de escravidão branca. Segundo o próprio Hanley, ele meio que recusou essa oferta de trabalho durante alguns meses, mas a partir desse momento ele começou a perceber que Dian era uma pessoa confiável e que ele estava começando a gostar do seu trabalho. Foi somente no início de 1972, lá por volta de fevereiro, que Hanley finalmente aceitou a oferta de Dian de trabalhar com ele, e segundo o próprio Hanley, o primeiro sequestro aconteceu ainda enquanto Dian morava em uma outra parte de Houston, que era 925 Schuyler Street, que Dian havia se mudado por volta de fevereiro de 1972. Se acreditarmos na declaração de Hanley, a primeira vítima sequestrada por ele foi no comecinho de março, finalzinho de fevereiro de 1972, e segundo essas declarações, que eu vou falar mais no próximo vídeo, Hanley e Dian estavam na rua e viram um garoto dobrando a esquina e ofereceram esse garoto para ir na casa de Dian fumar um pouquinho de maconha. Foi chegando na casa de Dian,
o garoto foi algemado pelo próprio Hanley e depois ele viu o garoto sendo amordaçado junto com alguma coisa, um pano ali. Segundo ele próprio, ele deixou a casa de Dean com o garoto lá sozinho, já que ele acreditava que Dean estava mandando esse garoto, vendendo esse garoto para aquela tal rede de escravidão branca. Algum tempo depois, no dia 24 de março de 1972, Hanley, David Brooks e também Dean avistaram um garoto conhecido de Hanley chamado Frank Aguirre, de apenas 18 anos. Aparentemente, Frank Aguirre estava saindo de um restaurante na Yale Street, que era onde ele trabalhava. Hanley, após ver Aguirre saindo do restaurante, ele convidou seu amigo para entrar na van junto com os outros dois garotos, que era o Dean e o David Brooks, para ir na casa de Dean, fumar maconha, beber uma cerveja, e Aguirre aceitou esse convite. Dentro da casa de Dean, Aguirre fumou maconha, bebeu cerveja junto com o trio e estava sendo tudo bem, até que o próprio Aguirre meio que pegou uma algema que estava ali na mesa da sala de jantar, da sala de estar, e aparentemente Dean ficou com muita raiva, já que ele atacou Aguirre, algemando o garoto com as mãos nas costas. Mais tarde, Hanley admitiu não saber das reais intenções que o Dean tinha com seu amigo Aguirre quando ele chamou o Frank para ir beber junto com o trio. Em uma entrevista dada em 2010, Hanley falou que tentou persuadir Dean e também David Brooks a não matar e torturar o garoto, já que ele viu os dois amordaçando e algemando o garoto. No entanto, nessa discussão que os dois estavam tendo sobre não matar Aguirre, Dean aparentemente admitiu ter matado a vítima anterior, ter torturado e abusado da vítima anterior e que pretendia fazer o mesmo com Frank Aguirre. E apesar dessa confissão de Dean, na verdade, estar matando, torturando e abusando os garotos que David Brooks e Hanley estavam ajudando a sequestrar, Hanley começou a se tornar muito frequentador, muito ativo nessa atividade de sequestro para o Dean. Um mês depois, no dia 20 de abril, um outro garoto foi sequestrado, que era o Mark Scott, de apenas 17 anos, que também era bem conhecido de David e de Hanley. Aparentemente, Mark Scott tentou lutar e muito contra o Dean, já que ele estava tentando amarrar o Scott. Ele começou a lutar e, aparentemente, ele chegou a dar algumas facadas em um dos agressores. Não dando uma facada, tipo, fatal, mas, tipo assim, ameaçando com faca, chegou a dar um cortezinho ali. No entanto, Mark Scott viu o Hanley apontando uma arma para ele e, de acordo com David Brooks, Mark Scott simplesmente desistiu de lutar. Ele foi amarrado à tábua de tortura e foi submetido à mesma coisa que o Frank Aguirre foi causado. Ele foi estrupado, torturado e depois ele foi morto por estrangulamento e posteriormente o seu corpo foi enterrado na High Island Beach. E antes que Dean pudesse se mudar novamente para um novo endereço, lá no finalzinho de junho daquele mesmo ano, David Brooks e Hanley ajudaram a sequestrar outros dois jovens. Um deles chamava Billy Baut e o outro chamava Johnny Deolane. Na confissão do próprio David Brooks, ambos os jovens foram amarrados na cama de Dean e, segundo o David, Hanley meio que estava estrangulando Billy enquanto ele pegou uma pistola e atirou na cabeça de Johnny e depois terminou o seu trabalho de estrangulamento com Billy matando ele estrangulado. Ou seja, ele matou esses dois rapazes. É o que se diz ali de David Brooks. E novamente, ambos os jovens foram enterrados na High Island Beach. E uma vítima que conseguiu sair, conseguiu se livrar da morte foi um jovem conhecido de David Brooks, que enquanto Dean ainda morava naquele mesmo endereço, ele sequestrou um cara chamado William Hendinger, de apenas 19 anos. Novamente, ele foi amarrado nessa tábua de tortura, foi torturado fisicamente e sexualmente, mas David convenceu Dean de deixar o William sair. Não sei porquê, mas conseguiu convencer ele. Tipo assim, eu não sei porquê, eu não sei como ele conseguiu convencer Dean de deixar o rapaz sair. Aparentemente, essa petição para deixar William sair teve uma reviravolta, já que enquanto ele estava indo para a casa de Dean, ele foi desacordado pelo próprio Hanley, foi amarrado na tábua de tortura e foi torturado fisicamente pelo próprio Dean, que depois deixou o David sair. Mas aparentemente, eu não sei se foi por alguma ameaça ou se por qualquer outra coisa,
David ainda continuou ajudando Diane. Aparentemente, Diane se mudou novamente para um outro endereço na Westcott Tower, e nesse mesmo endereço, nesse mesmo verão que ele se mudou, que é mais ou menos ali em junho, julho, ele é conhecido por ter matado mais outras 2 vítimas naquele mesmo local. Uma delas chamava Steven Skiman, de apenas 17 anos, que foi visto pela última vez saindo de uma festa na Houston Heights. Ele foi visto saindo dessa festa pouco antes da meia-noite do dia 19 de julho. O jovem foi brutalmente espancado no peito por algum instrumento, por alguma arma contundente. E depois disso, ele foi estrangulado até a morte e foi enterrado no mesmo galpão de barcos. E aproximadamente um mês depois, no dia 21 de agosto daquele mesmo ano, um garoto chamado Roy Button, de apenas 19 anos, foi sequestrado enquanto caminhava para ir para o seu trabalho em uma loja de sapato em Houston. Roy foi amordaçado com um pedaço de pano de uma toalha turca e também sua boca foi envolta com fita adesiva para que ele impedisse de gritar. Ele foi morto com 2 tiros na cabeça e novamente ele foi enterrado naquele mesmo galpão de barcos. Lá tem muito corpo. Apesar disso, nenhum desses 2 jovens foram identificados por David e por Hanley como sendo uma vítima. Eles só foram dados como sendo vítimas de Diane muito recentemente, em 2011. E no dia 3 de outubro de 1972, David Brooks e Hanley encontraram 2 adolescentes caminhando até a casa de um deles. Um deles se chamava Wade J. e o outro se chamava Richard Humphrey. E os 2 garotos estavam indo para a casa de Richard. Ambos os garotos foram levados até a casa de Diane na Westcott Tower, dentro do Corvette de Brooks. Naquela mesma noite, Wally ligou para sua mãe e foi possível ouvir ele gritando "mamãe" antes de ser puxado e o telefone ficar mudo. Aparentemente, era para que ele ligasse para a mãe para dizer que ele fugiu, que ele estava tudo bem ou qualquer coisa assim. Na manhã seguinte, Humphrey foi baleado acidentalmente por Hanley com uma bala saindo da sua boca e varando no pescoço. Milagrosamente, ele sobreviveu, mas não adiantou muito, já que ambos foram mortos por estrangulamento naquele mesmo dia e seus corpos foram enterrados acima de 2 outros corpos lá no galpão de barcos. E em algum momento de novembro de 1982, um outro garoto que era da Oak Forest, que era conhecido de Diane e também de Hanley, desapareceu misteriosamente depois que ele pegou uma carona para ir da casa dele até Houston. O garoto se chamava Willard Branch e seu corpo foi encontrado no galpão de barco. A causa da morte foi por estrangulamento, mas antes disso, ele foi torturado e emasculado. Emasculado é quando você corta a genital da pessoa. E em 15 de novembro, um outro jovem chamado Richard Kepner desapareceu enquanto ele estava indo para uma cabine telefônica. Kepner foi estrangulado e enterrado na High Island Beach, e Diane é conhecido por ter matado, naquele mesmo ano, de fevereiro a novembro de 1972, cerca de 10 garotos. 5 desses garotos foram enterrados no galpão de barco e os outros 5 foram enterrados na High Island Beach. A matança de Diane recomeçou no dia 20 de janeiro de 1973, quando ele se mudou para um novo local chamado Wirt Road em Spring Branch. E 2 semanas depois dele se mudar para esse novo endereço, ele matou Joseph Lyles, de 17 anos. Joseph Lyles era conhecido dos 2, de Dean e de David Brooks. Nessa época do assassinato, ele morava na Anthony Drive, a mesma rua que David Brooks residia em 1973. Mas no dia 1º de março daquele mesmo ano, Dean se mudou novamente para um novo endereço, perto da Lamar Drive, onde ele residiu em um apartamento, por muito pouco tempo. E agora eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre o que aconteceu na Lamar Drive. Mas logo depois desse hiato nos assassinatos que Dean estava cometendo, ele começou a cometer alguns, muito brutalmente e muito um atrás do outro, vamos dizer assim, e Hanley comparou isso como uma luxúria de sangue de Diane. Ele até mesmo falou que ele e David Brooks sabiam prematuramente quando o Diane precisaria de mais uma vítima. Isso porque ele começava a fumar muito, ficar também muito inquieto, fora também que ele tinha uns reflexos, ou seja, ele parecia estar muito ansioso para aquilo. E no dia 4 de junho, Diane
e Hanley sequestraram um outro garoto chamado William Ray Lawrence, de apenas 15 anos. Ele foi visto pela última vez ainda naquele dia pelo próprio pai, na Rua 31, e depois de 3 dias de tortura e abuso sexual, William foi morto e seu corpo foi enterrado no Lago Rayborn. E menos de 2 semanas depois, um outro garoto chamado Raymond Stanley, de apenas 20 anos, foi sequestrado e foi morto e seu corpo foi enterrado no Lago San Rayborn. E no dia 6 de julho de 1973, Hanley começou a frequentar talvez uma escola de direção e lá ele conheceu um garoto chamado Homer Garcia, de apenas 15 anos de idade. E no dia seguinte, no dia 7 de julho, ele ligou para sua mãe dizendo que iria passar o dia e a noite novamente na casa de um amigo, e foi então que ele foi baleado dentro da banheira de Dean e foi deixado lá, ele sangrando até ele morrer. E novamente o seu corpo foi enterrado no Lago San Rayborn. E 5 dias depois, no dia 17 de julho, um garoto chamado John Salerne, eu não sei falar esse nome, mas ele tinha 17 anos e morava no condado de Orange. Ele foi amarrado e morto a tiros e seu corpo foi enterrado na High Island Beach. Ou seja, podemos ver que o Dean, ele não tinha uma coisa muito certa aonde ele enterrar. Ele enterrava uma vítima em cada lugar e não tinha um padrão fixo. E lá pro finalzinho de julho de 1973, David Brooks se casou com a sua namorada, que já estava grávida na época, e foi nesse mesmo período que Hanley começou a se tornar o único sequestrador de Dean, onde ele ajudou a sequestrar e a matar 3 pessoas do dia 19 ao dia 25 de julho. Hanley disse mais tarde que esse foi o único sequestro e assassinato, esses 3 foram os únicos sequestros e assassinatos que Hanley participou sem a participação de David Brooks. Inclusive, uma dessas 3 vítimas já era irmão de uma vítima anterior, que era o Michael Brausch, que era irmão de Billy, que já foi uma vítima anterior. Ele foi visto pela última vez no dia 19 de julho, indo cortar o seu cabelo. Exatamente. Uma coisa que era para ser uma coisa mais corriqueira se tornou uma tragédia. Ele foi estrangulado e seu corpo foi enterrado no Lago San Rayborn. As outras 2 vítimas, chamadas Charles Coble e Mark Way, foram ambas sequestradas juntas no dia 25 de julho. E o próprio Hanley, mais tarde, enterrou esses 2 corpos no galpão de barcos. E no dia 3 de agosto de 1973, Dean matou a sua última vítima. O garoto chamava James Stapleton. Eu não sei falar esse sobrenome, mas ele tinha 13 anos na época da sua morte. James foi sequestrado por Hanley e por David em Pasadena e foi levado até Lamar Drive com o pretexto de que ele iria ajudar a coletar algumas garrafas de vidro vazia para poder ter uma grana extra ali. E na casa de Dean, ele foi amarrado à tábua de tortura, foi submetido a torturas e abusos antes dele ter sido estrangulado por uma corda que estava ali, até que seu corpo ele foi enterrado no galpão de barcos. E agora eu vou falar para vocês sobre a morte de Dean, que foi cometida por Hanley. Hanley matou o Dean. E agora eu vou falar para vocês o porquê disso. A morte aconteceu na madrugada do dia 7 de agosto para o dia 8 de agosto de 1973, quando Hanley convidou um amigo seu chamado Timothy Carley, de apenas 20 anos, para ir na casa de Dean, com pretexto de que eles iam lá brindar, beber alguma coisa, fumar. Mas, na verdade, ele seria a próxima vítima de Dean. E, novamente, Carley aceitou esse pedido de festa e foi então que ele foi para a casa de Dean, que ainda morava em Pasadena, e lá era o pretexto de que eles iriam beber, fumar e, gente, acredita se quiser, eles iam cheirar fumaça de tinta. Exatamente, quando eu tava olhando esse negócio, eu fiquei, o que tá acontecendo? Mas, aparentemente, Hanley e Carley voltaram para Houston Heights e lá eles estacionaram perto da casa de Carley, e então eles ouviram um burburinho vindo da rua ali perto e descobriram que uma garota estava brigando com o pai. A garota chamava Rhonda Louise Williams, de apenas 15 anos. E ambos decidiram ir até a direção da casa dela para ver o que estava acontecendo. Foi então que eles descobriram que Rhonda foi espancada pelo próprio pai, que estava bêbado naquele momento. E então ela foi convidada por ambos os garotos a ir até a casa de Dean para poder participar daquela cheiração de fumaça de tinta. E por volta das 3 horas da madrugada do dia 8 de agosto, o trio chegou na casa de Dean e Dean, após ver a menina, ele ficou furioso, dizendo para Hanley que ele tinha estragado tudo por ter levado uma garota para seu apartamento. Hanley explicou para Dean que a garota tinha brigado com o pai e que o pai dela tinha espancado ela, e com isso, Dean pareceu se acalmar um pouco, oferecendo cerveja para o trio. Foi então que os 3 adolescentes começaram a beber, a fumar maconha
E aparentemente apenas Hanley e Kerley começaram a cheirar a fumaça de tinta. E depois de mais ou menos 2 horas depois, os 3 garotos, as 3 pessoas estavam desmaiadas. Hanley acordou e se viu sendo algemado por Dean e ele estava de bruços. Segundo Hanley, Dean estava algemando um de seus pulsos. Sua boca havia sido amarrada com algum tipo de fita, fora também que ele conseguiu ver que tanto Kerley quanto Rhonda estavam deitados no chão, ambos amarrados e meio que de lado para o Hanley. E é claro que os 2 jovens que estavam no chão já estavam amarrados e provavelmente desacordados. Depois que Dean percebeu que Hanley estava acordado, ele tirou a mordaça da boca dele e começou a dizer para ele que ele tinha errado em trazer aquela garota para dentro de casa. Foi então que Hanley tentou meio que persuadir com ele, dizendo para Dean que aquilo não tinha nada a ver, que era apenas uma garota, que, sei lá, poderia matar ela, alguma coisa assim, mas aparentemente não surtiu efeito nenhum. Ele então começou a torturar Rhonda, dando chutes no peito dela, e logo depois disso, ele pegou Hanley pelos tornozelos e arrastou ele até a cozinha, onde apontou uma arma de calibre 22 no estômago dele. E para tentar sobreviver àquela tentativa de assassinato, Hanley conseguiu, não que conseguiu, ele tentou convencer Dean de que ele poderia torturar e também matar Rhonda e também o Timothy. E depois de mais ou menos 30 minutos de discussão, Hanley conseguiu convencer Dean de que ele poderia ajudar na tortura e no assassinato das pessoas que estavam ali. Foi então que os 2 jovens foram carregados até o quarto de Dean, onde foram amarrados em lados opostos da tábua de tortura. Dean então entregou uma faca de caça para o Hanley e ele disse que era para ele cortar e abusar sexualmente de Rhonda. Enquanto ele fazia isso com a garota, ele faria o mesmo com o rapaz. Hanley começou a despir Williams enquanto Dean já estava praticamente despido e começou a torturar fisicamente com agressões a Timothy. E a essa altura, tanto Timothy Kerley e Rhonda Williams já estavam acordados, ou seja, eles estavam conscientes de que aquilo estava acontecendo com eles. Hanley então perguntou a Dean se ele poderia levar a garota para uma outra sala para ele poder abusar dela particularmente, mas Dean aparentemente não deu muita bola para isso. Foi então que Hanley pegou uma arma, uma pistola, que Dean tinha deixado de lado e apontou para Dean. Quando Dean percebeu essa movimentação vinda de Hanley, ele começou a avançar em cima dele, dizendo que ele não queria fazer isso, que ele não era capaz de fazer isso. Foi então que o Hanley deu um tiro na testa do Dean e mais 3 tiros no ombro. Depois que Dean caiu no chão, ele deu mais 2 tiros nas costas. E depois dessa morte de Dean, ambos os garotos, tanto Timothy Kerley e Hanley, começaram a chorar, enquanto Kerley começou a agradecer Hanley por sua vida, por ter poupado sua vida. E foi com isso que ele conseguiu libertar os 2 garotos, a Rhonda Williams e também Timothy Kerley. Foi então que os 3 adolescentes se vestiram e começaram a discutir sobre o que faria a seguir. Hanley sugeriu que tanto Kerley quanto Rhonda Williams saíssem dali, fugissem dali, mas Kerley disse que eles não poderiam fazer isso e que eles deveriam ligar para a polícia. Foi então que Hanley achou o número do departamento de polícia de Houston e telefonou para lá. Mas é com isso que eu termino a primeira parte do caso do Dean Corll, que é um caso enorme. Meu Deus, que caso gigante. E semana que vem eu vou trazer para vocês a segunda parte, onde eu falo mais sobre a morte de Dean e também sobre os corpos achados e as possíveis vítimas desse caso. É um caso gigante, é um caso que demora, é um caso tenso, é um caso intenso também. Enfim, até semana que vem para a continuação desse caso criminal. Tchau, tchau.